Olá, boa noite a todos. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta aqui com as resenhas da Fez Suas Resenhas, e hoje temos um convidado especial, direto aqui de Santa Isabel. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade, falar um pouquinho sobre a trajetória desse escritor, professor aqui da cidade. Vamos guardar um pouquinho. Luísa já. Luísa já. Olá, tudo Olá, bem? tudo bem? Opa, tudo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até que enfim a nossa live saiu. É. Sem problema, Demorou. eu sei como é que é complicado. Então, Luiz, como eu já falei de você na resenha, né? Que você é de Arujá, mora em Santa Isabel, é professor de história, escritor. Agora eu fiquei com uma dúvida, você é cartunista mesmo? Eu acho que eu posso ser mais chamado de ilustrador, porque eu já trabalhei com histórias em quadrinhos de forma como ilustrador fantasma, mas eu nunca cheguei a trabalhar com uma história em quadrinhos em si, somente com livros ilustrados e coisas assim, mas uma história completa nunca consegui. Então vou passar a palavra para você se apresentar mais um pouco mais. Então, meu nome é Luiz Eduardo, eu sou, como você falou, eu sou ilustrador, professor de história, formado pela UNG desde 2010. Eu também sou professor de ilustração, eu dou aulas pelo Colégio Conchinha, onde eu trabalho já há cerca de 3 anos. Além disso, eu também já trabalhei como uma espécie de ator em alguns lugares. Eu já atuei na Paixão de Cristo. E acho Nossa, que que legal. Nossa, que legal. Vem à cabeça. Muita coisa, né? E obviamente o foco é a questão dos livros. Eu já cheguei a escrever cerca de 14 livros. Nossa. São todos voltados para RPG, tirando esse? Não. Alguns livros são voltados para a questão de história, como no caso do Espaço Aberto SI, né? E outros são voltados mais para fantasia, romance, de tudo um pouco. É que eu gosto muito de autores autores ingleses como Alan Moore, Neil Gaiman, que saíram dos quadrinhos para poder estar escrevendo coisas mais voltadas para o público literário. Nossa, que interessante. Que eu tô acompanhando as suas redes, a gente fica mais no negócio de desenhos, de RPG que você sempre fala, eu imaginei que fosse. É que, na verdade, um dos meus principais livros, ou melhor, um dos meus xodós de livros, é o Contos do Tempo Perdido, que, na verdade, é uma espécie de saga que eu tento criar já faz uns 10 anos praticamente, mas que eu não tive muito tempo hábil para produzir o quarto e penúltimo volume até agora, que ainda vai ter o quinto e último, que vai fechar toda essa história. Nossa.
É muito interessante. Muito interessante. Eu sempre gostei muito de fantasia medieval. Como eu falei, eu gosto de escritores ingleses. E um dos que eu mais gostei de ler foi o escritor de O Senhor dos Anéis, que também escreveu O Hobbit e diversas peças baseadas em contos ingleses antigos. Podendo até pegar algumas coisas do Shakespeare e por aí vai. Nossa, porque os livros da Tolkien são muito bons. São muito bons. São maravilhosos, são... Como que eu posso descrever? É de uma imaginação incrível. O cara descrevia a gota d'água caindo de uma folha. E isso é lindo de você ver. Porque ele tinha amor pela escrita. Ele tinha muito amor pela mitologia. Ele era um cara católico dentro de um país protestante. Mas ele era um cara que gostava muito daquilo que ele estava fazendo, do que ele estava escrevendo. Até mesmo o Hobbit, que foi o livro que catapultou ele estava corrigindo provas, e quando ele estava corrigindo provas, ele escreveu: em um buraco no chão vivia um hobbit. O cara do nada criou isso. Mas é sempre assim, as grandes obras sempre surgem do nada, né? Mesmo porque até esse Contos do Tempo Perdido, que é essa saga, ele na verdade é baseado numa letra do Legião Urbana, que eu escutei e achei que poderia ser lida de uma outra maneira. Então, vamos falar um pouquinho sobre o seu livro Espaço Aberto de Santa Isabel. Então, o Espaço Aberto SI ou Espaço Aberto de Santa Isabel, as duas leituras podem ser feitas. O livro ele é meio que uma carta de amor que eu tenho pela cidade, porque teve muita gente que nunca valorizou a cidade em diversos pontos. Então eu comecei a pesquisar sobre a cidade do meu modo, tanto correndo atrás de prefeitura, Câmara Municipal, quanto também de pessoas da área de artes, o já falecido Homero Vallone, que foi uma das grandes perdas de Santa Isabel. Aquele cara é indescritível o quanto foi uma perda terrível para a cidade, o Homero ter sido desse mundo. Ele é um grande pedaço da história da cidade. Sim, eu tenho até uma história. Eu gosto mesmo de contar essas pequenas histórias em palestras ou até mesmo em entrevistas, que é da Paixão de Cristo. Não me lembro de que ano, eu acho que era de 2018, 2017. Estávamos eu e a Yasmin esperando para entrar, né, a nossa deixa dentro da Paixão de Cristo, e entrou um bêbado na peça. Entrou literalmente um bêbado na peça, na parte de trás do povo. Quando o povo voltou, o Homero pegou o bêbado e só jogou longe, afastando ele, porque o Homero ele ficava sempre tentando colaborar com a gente para que a peça saísse legal, para que nós nos concentrássemos nela. E o Homero era assim, ele era uma pessoa maravilhosa. Se tem alguém que fala mal do Homero, é como se estivesse falando mal de um anjo. Sim, o Homero era incrível. E fora esse seu desejo, o que te motivou para valer escrever esse livro? E Então, assim, como foi levantar cada pedacinho dele, porque ele é muito completo para uma cidade que tem pouca documentação. Então, o que me motivou foi o fator de que eu
estava escrevendo para uma revista, só que essa revista ela não publicava os textos em um tempo hábil. Ou seja, os caras chegavam e falavam, ó, a gente vai publicar isso daqui 3 meses, mas o texto já está pronto aqui, está na mão de vocês, por que vocês não estão publicando? Ah, porque não é interessante, não chama tanto a atenção. E aí eu falei, pô, o texto que eu estava escrevendo era sobre a cultura do rock aqui em Santa Isabel, as bandas que estavam tocando na época. E algumas dessas bandas, elas se fizeram atualmente, mas pelo registro delas, ao registro delas completinho lá. Eu falei, não, quer saber, eu vou começar a correr atrás dessa história artística da cidade e juntar isso com a história geral da cidade. E aí eu comecei a coletar informações. Aí vem o processo de coletar informações. Primeiro, eu corri atrás de artistas da cidade, o Estúdio Bruna Brasileiro, a Norma Espínola, do Espaço Expressão, a Iacamin, que teve recentemente uma exposição e tudo mais, a Miriam Cristina, diversos artistas, por quê? Eu queria que esses artistas chamassem a atenção deles, para daí poder chamar a atenção para a história da cidade. É a mesma ideia que às vezes eu faço de alunos, tentar chamar a atenção deles através de algo que eles gostem para dentro da matéria. Nem sempre está muito certo, mas pelo menos é a tentativa mais... É um incentivo, né? É uma maneira honesta de chegar e tentar incentivar eles a lerem, a procurarem pela história da cidade. Porque chama a atenção do artista e vai chamar a atenção de alguma outra pessoa. Peraí, essa história eu conheço, já ouvi falar. E daí, quando eu criei o blog, que era para ser algo que qualquer um pudesse acessar, eu aproveitei e criei o livro no processo. Tanto que o livro que está contigo é a segunda edição. Não entendi. O que está comigo O que está comigo é... A segunda edição. A segunda edição. A segunda edição. Então, porque eu achei interessante... Porque... Pode falar. Peraí, que deu um delay. Então, porque eu achei ele muito técnico, né? Tem a parte que você fala da bandeira da cidade, o hino. Eu achei ele muito completinho, assim, para um histórico. Sim, inicialmente, os fatos que eu fui pegando, eles foram sendo puxados, por exemplo, de locais. É que nem a história do avião que caiu em 1940. Na verdade, na década de 40. Era isso que eu ia falar. Ninguém sabe direito sobre essa história. Na verdade, até onde eu sei, pelo menos 2 aviões já caíram em Santa Isabel. Um em 1940 e um em 2016. Só que esse de 2016 foi na rodovia Joaquim Simão. E o cara conseguiu sobreviver. Aí ficou mais em off. Agora esse de 1940... Esse de 1940, eu sabendo, porque quando eu estava passando no Espaço Português, havia um quadro deixado pelo seu Romeu, lá no Português, que mostrava o avião destruído em 1940, onde o pessoal hoje em dia conhece como Gabriela. Nossa. E aí, isso, eu comecei a correr atrás, perguntei para o Homero, perguntei para um taxista, o seu Roberto, ele foi me falando cada uma das coisas. Eu até encontrei o seu Romero tempos depois, ele comentou sobre isso. E aí depois, bem depois, o próprio Centro Cultural, o
Centro de Memória Chico, o fotógrafo, falou sobre isso com mais dados, mas eu posso falar atrás de dados locais do pessoal, o que o pessoal falava na época. Isso é muito legal porque é a tradição oral. Foi isso que eu achei interessante, que você colocou por sua vontade, pelo seu olhar, você foi lá e buscou retratar a cidade. Uhum. Eu falo que apesar de ser um livro de história e cultura, ele pode ser chamado como um livro de um olhar do cidadão, de uma pessoa comum, que eu sempre falo para os meus alunos, tenham olhos atentos. Você pode passar por um lugar e nunca ter notado, por exemplo, isso já aconteceu, uma aluna nunca reparou que ela passava de frente àquele casarão da família Camargo, que fica ali de frente à fábrica de farinha. A pessoa sabe que tem uma fábrica de farinha, mas nunca soube que tem um casarão ali. E isso é muito engraçado, por um lado, mas também muito triste por outro, porque é parte da cultura da cidade que se perde. Além disso, naquela mesma rua existem diversos prédios que um deles foi abandonado por conta da morte de uma família de forma trágica, e são histórias que estão para ser puxada para revelar um pouco do passado da cidade. Obviamente, a gente sabe que existem órgãos competentes dentro da cidade, mas alguns fatos eles são esquecidos ou ignorados. Isso é verdade, porque falta muita coisa. Uma das eu coisas fui que... Eu fui pesquisar e cheguei, contanto que eu cheguei ao seu livro. Então, e ao seu blog para poder fazer o meu trabalho. Normal. O blog ele é muito mais completo que o meu livro, porque eu tive que... Toda vez que eu escrevi o blog, eu não paro. Eu coloco fotos, eu coloco textos, eu coloco links de vídeos, tudo mais, mas eu não consigo escrever com tanta facilidade para o livro, para deixar ele ajeitadinho, para não ser só um copia e cola do próprio blog, para realmente o pessoal conseguir ler. Tanto que quando eu fui escrevendo o livro e o blog ao mesmo tempo, eu utilizo algo que é mostrado até mesmo em apostilas de história, que são os 6 tipos de registros históricos ou documentos históricos, como, por exemplo, primeiro, registro material, registro imaterial, registro oral, registro sonoro, registro escrito e registro visual, que são registros que existem com relação à história de diversas formas e estilos. Isso é muito trabalho, né? Isso é muito trabalho, né? Você trabalha com o profundo da história. Só para você ter uma ideia, tem uma banda, eu acho que até agora é a banda com mais tempo tocando aqui em Santa Isabel, que é a banda do alemão, do Billy Grilo, acho que é isso, como ele se chama, ou melhor dizendo, como ele se denomina. O Luiz também, que é praticamente meu vizinho aqui, mora para baixo aqui na rua, que a banda, primeiro primeiro Mongolords, depois Esquizoides, por último Capitão Taverna, mas tocam também como os Esquizoides, ou outros tipos de música e tudo mais. Outros tipos de nomes e tudo mais que podem ter e tudo por aqui. É que, na verdade, eu coloco letras de música das bandas, e são tantas letras de música. Tem deixa eu me lembrar aqui certinho de uma banda, a banda Instinto, que depois se chamou Soito Padre, que já existia uma banda chamada Instinto. Existia a banda, qual que é o nome? Média 14, que primeiro começou como uma banda de metal e depois virou uma banda de emo. Tem a banda que está tocando agora, Curtindo Mais, é uma banda de samba, que é sabelense, brasileira ela né? Mas ficou tocando e tudo mais. E tem até letra própria, não é só cover. Então, isso tem que ser valorizado. E aí que está um outro detalhe.
eu comecei na área do rock, mas falei, não, vamos parar de ser tão cabeça dura, vamos abranger mais os sons. Tem pop rock, tem o Roberto Antunes também, que é um cara que trabalha na área de acupuntura e tudo mais, só que ele também é um grande músico, maravilhoso. O Hélio Puin Júnior, que toca também em muitos lugares aqui de Santa Isabel e para fora também. E o pessoal que canta de banda vai para grupos de reggae, tem até os metal mais pesado, mas esses normalmente vão para fora de Santa Isabel porque conseguem mais shows. Ah, sim, aqui, sinceramente, eu nunca fui em shows. Então, só para você ter uma ideia, novamente vem essa ideia sobre shows. Bandas famosas ou duplas famosas que já tocaram aqui, tem, por exemplo, Estamos em Chororó, já veio tocar aqui. Paulo Ricardo já tocou aqui. Jean Giovanni. Sepultura já tocou aqui. Isso lá em 1987. Quem mais? A banda Ira, banda de rock Ira já tocou aqui. Agora que me vem à cabeça, só esses nomes por enquanto. Mas até mesmo presidentes já estiveram aqui, como por exemplo Michel Temer. Caramba. E se eu me lembro direito também, esteve aqui, deixa eu me lembrar o nome, o José Mojica Marins. Eu acho que é esse o nome. Você sabe quem que é, né? Sei, o do Caixão. Zé do Caixão. Zé do Caixão. Que é literalmente a marca do cinema brasileiro de terror. Ele praticamente chamou a atenção para o terror aqui do Brasil. Ele é chamado que é Joy Grave, alguma coisa nome assim. Ele já esteve aqui em Santa Isabel. Obviamente nós temos nomes famosos, como o Everton Ribeiro, que é jogador do Flamengo e tudo mais, e o Maurício de Souza, que foi homenageado recentemente, mas nós também tivemos pessoas visitando. O Gugu Liberato já esteve em Santa Isabel. Isso é um fato histórico. É um fato histórico. Tom Cavalcante já esteve em Santa Isabel também. Assim, eu sei muito pouco da cidade, porque eu moro aqui há 6 anos. Na verdade, esse fato é normal para uma pessoa que mora há pouco tempo aqui. Mas mesmo o pessoal que mora aqui, às vezes não sabe desses fatos. É que nem... Eu me lembro dessa história do Tom Cavalcante estar vindo aqui para uma apresentação. Por quê? Porque meu amigo Renato Pedroso, um cara maravilhoso, ele sempre fazia piada do Tom Cavalcante. Quando ele entrou na cidade, ele fez um tipo de piada, tipo Santa Isabel, tipo, chamando a atenção para o nome de Santa Isabel, mas com um sotaque meio americanizado, norte-americanizado. Nossa, mas você tem história, né? Além de ser um professor de história. Eu gosto de falar para os meus alunos de que a ideia de que a gente tem uma história muito grande, muito bonita, é algo que deve ser valorizado. É que nem, por exemplo, quando eu falo para eles que eu fui mordido 3 vezes só na perna esquerda. E é verdade, eu fui mordido 3 vezes na minha perna esquerda. A primeira vez foi a única que eu levei ponto, mas eu levei 20 pontos na perna. Essas marcas estão na minha perna até hoje. E o médico falou, não, você vai andar normalmente, mas você só vai conseguir tirar essas marcas com cirurgia especial. Falei, deixa quieto então. Não vou pagar grana para tudo isso, não. E isso eu fui mordido com 12 anos de idade. Meu Deus. Eu trabalhava entregando panfletos pela cidade e isso aconteceu. Até hoje eu me lembro do meu amigo Adriano chegando lá na Santa Casa falando: Luiz, foi mordido por cachorro. Tá ouvindo esses gritos que parece uma mulher dando à luz? Então, é o teu amigo. Então. Só um pouquinho que tem um carro acelerando aqui.
Não, normal. A chuva, pensei que ia ficar mais forte e tudo mais, de repente parou. Tivemos sorte, que eu pensei, só falta dar um temporal bem na hora. bem na hora. Acaba a energia, acaba a internet, é uma coisa maravilhosa. Mas, de qualquer modo, agora que você falou, agora que eu falei também sobre essa questão de chuva, eu me lembrei de um pequeno detalhe que quase ninguém sabe, que a galeria é, na verdade, uma antiga fábrica, a fábrica de juta. Isso. E que Que a água cobriu, né? Exatamente. Nos anos 60, aconteceu uma enchente tão forte que causou vamos dizer assim, o fechamento da fábrica e a venda para outras pessoas, que foi utilizado como se fosse uma espécie de mini shopping. Eu vi essa história, né? Quando eu estava fazendo meu trabalho, e tudo no seu livro também. Então, falando sobre tanta coisa que aconteceu. Então, o livro, ele é dividido em algumas partes. Você já deve ter notado lá, né? Sim. Se eu me lembro direito, a primeira parte fala sobre religião, porque a questão religiosa, ela sempre me moldou em alguns pontos. Apesar de, inicialmente, quando eu era criança, odiar ir para a igreja, depois de certo tempo, tanto por uma questão de princípios, mas também por uma questão de estudo, eu comecei a entender, ler a Bíblia, mas eu nunca fui uma pessoa que eu posso tratar como fanático. Então, eu corri atrás de saber mais sobre alguns símbolos religiosos, como o Milagre das Rosas de Santa Isabel. Esse você conhece, né? Sim. Então, o Milagre das Rosas de Santa Isabel, como surgiu a Aparecidinha, as festas do Divino Espírito Santo, que elas ocorrem em duas matrizes, coisa que a maioria das pessoas na cidade grande nunca ouviu falar. Peraí, significa que tem duas matrizes na sua cidade? Como é que é isso? E o fenômeno das capelinhas de Santa Isabel, por quê? Existem capelinhas muito bonitas em diversas cidades, mas não com um número tão grande quanto Santa Isabel. Acho que a minha prima mesmo falou sobre Jacareí, que ela ficou sabendo. Aí depois que fala sobre a religião, fala sobre alguns fatos históricos da cidade, como, por exemplo, acho que fala um pouco sobre alguns governos, como no caso do Nené Simão, do Valtir Salleia, do Joaquim Simão. Se não falar, pelo menos, do governo deles, fala sobre algumas obras deles, incluindo algumas coisas como como que é o nome daquele negócio? Ai, meu Deus. Agora minha memória tá uma maravilha. O UBS, que é o posto de saúde do Brotas e tudo mais, que foi concedido por um dos prefeitos. Agora não me vem à cabeça, o Hilário da C. É isso. O nome do cara tá no posto de saúde, eu consigo esquecer. Quando eu era criança, eu ia pro Maria das Graças e sempre via aquele nome, só que eu ficava lá olhando. Quem que é esse cara? A gente olha e se pergunta, né? Mas quem é? Uhum. E é por essas e outras que o blog ele é tão importante. Mesmo que a gente esqueça, porque a nossa memória não é um HD infinito de coisas, pelo menos através desse blog ou do livro, você vai conseguir se lembrar de alguns fatores. E aí depois vem a parte de artes. Como eu falei, chamar a atenção dos artistas para chamar parte da atenção da história. E eu tenho que falar, senão de repente vou levar uma porrada, na Rua do Fininho, que é o Edson Machado, que tem o estúdio mais antigo aqui da cidade. Algumas obras de escritores isabelenses que são maravilhosas, como por exemplo os livros do Luiz Teonero Neto, do Valdir Salleia, que ele escreveu, acho que já deve ter ouvido falar, Santa Isabel ao Xingu. Já ouviu falar desse? Não. Então,
Dá uma caçada, já pede lá pro pessoal do Centro Cultural, porque é um livro que fala sobre a vida do Valdir Saueia, saindo de Santa Isabel e indo para o Xingu. Assim como, logo logo eu também vou estar escrevendo sobre a neta dele, a Juliana Saueia, que escreveu um livro chamado Além da Curva. Que é um livro... Esse aqui. Esse aqui. Esse Além da Curva. Também vou estar escrevendo sobre ele lá no blog para registrar tudo isso. E tem também a questão de artistas, ilustradores, como o Sidão, como o Horn, que talvez não seja tão conhecido, mas ele trabalhou tanto na área de ilustração, como também em teatro, junto com grupos subteatrágicos. E deixa eu ver quem mais. Na área de artes, eu já falei da Norma Espínola, né? A Miriam Cristina também. A Franciele Silva, minha amiga, que se eu não comentar o nome dela aqui, ela vai me bater. Meus amigos têm um hábito meio incomum de me ameaçar. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Tem também um artista muito bom aqui da cidade, que eu ainda não conheço a fundo, que é o Francisco. Francisco Machado, pô, trabalho. Isso sem contar o fato de que ele já esteve vivendo com indígenas. E isso é muito importante porque dentro de Santa Isabel a gente até conhece pessoas que são de origem afro dentro da cidade de Santa Isabel, mas não indígenas, porque basicamente a cidade de Santa Isabel devastou todos os grupos indígenas que viviam naquela época. Se tiver algum, deve ser algo mais para Igaratá do que para cá. Aí, a quarta parte fala sobre grupos, porque Santa Isabel sempre teve grupos de punks, de góticos, sertanejos. Meu avô mesmo era um cara muito, muito do sertanejo, muito que gostava de tocar viola. Uma vez ele chegou lá no sítio, a minha tia estava esperando ele, e quando chegou lá falou o seguinte: pai, você chegou a esse horário, são 4 horas da manhã, que negócio é esse chegar 4 horas da manhã? Aí ele chegou e só falou: cheguei 4 horas da manhã? Então eu cheguei cedo. Cala a boca. Isso é chegar cedo. O meu avô pegou e fez o seguinte: tempos antes dele morrer, olha só, tempos antes dele morrer, ele saiu da Santa Casa com aquele roupão, com a parte de trás à mostra, e saiu da Santa Casa e foi até o Recanto do Céu, onde ele morava, a pé. Um pouco antes do coitado falecer, alguns dias antes. Aí, quando ele chegou lá na frente do portão, o carro da Santa Casa chegou: seu Francisco, a gente precisa te levar. Pô, mas agora que eu cheguei aqui, vocês vão me levar de volta? Tive todos os esforços para chegar aqui. Meu Deus do céu. Meu avô era uma pessoa incrível, que eu tenho muita saudade, e que, por essas e outras, que eu criei um segundo blog, que é só para fazer espécies de exposições virtuais com o nome dele, que é o Francisco Picudo Caraça. São histórias muito valorosas, né? Você mora aqui na cidade há quantos anos? Eu moro aqui desde que eu nasci, com exceção, obviamente, dos primeiros segundos de vida que eu nasci em Arujá. E é por essas que eu também escrevo sobre outras cidades, incluindo Arujá, porque, além, obviamente, do amor que eu tenho por ter nascido por lá, eu sei que para eu conhecer mais da minha cidade, eu tenho que saber também dos pormenores das cidades, como, por exemplo, o fato, e aí vem a quinta e última parte do livro, de que, na verdade, Santa Isabel já foi parte de Mogi, assim como Arujá já foi parte de Santa Isabel. Sim. Então, são coisas que as pessoas nem imaginam. A gente poderia tratar como bairros,
Santa Isabel foi um bairro de Mogi, depois ele se fragmentou como uma comarca, eu acho, uma vila, e depois a própria Arujá se separou de Santa Isabel também. Em compensação, a gente também consegue alguns dados sobre a cidade, os dados geográficos. A gente tem o Vale do Itaperaba, a gente faz parte do Vale do Itaperaba, tem as rotas rota rústica do Jaguari e a rota Águas e Sabores e outras coisas que fazem parte da geografia e curiosidades da cidade. Tanto que a rota turística agora foi melhorada, né? O Contour está investindo nas rotas. Sim, eu espero que estejam fazendo isso mesmo, porque eu não falo nem por conta do pessoal do Entur mesmo, mas a população. Eu critico muito a prefeitura em diversas gestões, mas eu também tenho que criticar a população porque muitas vezes eles colocam lixo nessas estradas e deixam aquele lugar que é tão bonito para se caminhar completamente sujo, perdendo-se toda a graça da paisagem. Sim. E o pessoal aqui da cidade não tem o hábito de ver os pontos bonitos da cidade. Por exemplo, o Mirante do Monte Serrate é lindo. Você consegue chegar e ver a Igreja Matriz, a Igreja da Aparecidinha, ao mesmo tempo. Se você quiser, e se você tiver cuidado, você consegue ver do outro lado o Parque Santa Teresa, dá para ver uma parte ali dos 13 e tudo mais. É um ponto que ele poderia e deveria ser mais valorizado. Aí já vem uma das criticazinhas com relação à prefeitura. Criticazinha não, criticazona. Porque acho que falta um pouco de educação para a população, para todo mundo da cidade. A questão porque da falta tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. É a questão da falta de valorização da cidade. Eu gosto, quando eu estou falando com os meus alunos, de assustar eles. Eu falo sobre as lendas de Santa Isabel. Então, tem a lenda do Corpo Seco. Essa lenda, ela não está naquele livro da Suleika de Paula, outra escritora que fala sobre Santa Isabel e o folclore de Santa Isabel. Mas tem as lendas lá no livro dela, da bruxa, do Saci Pererê, da mula sem cabeça, do lobisomem. E aí você entende algumas coisas com relação às lendas. Por exemplo, na época que a Zuleika de Paula foi correndo atrás disso, é falado, quase todo o país, que o lobisomem no Brasil é por conta do 7º filho de um casal. Daí, por que era falado essa lenda com relação ao 7º filho? Para impedir que o casal tivesse muitos filhos. Porque daí, peraí, se eu tiver um 7º filho, eu vou ter que dar o nome dele de Bento. Por quê? Porque se eu não der o nome Bento, ele vai se tornar um lobisomem. Porque, na verdade, é essa a função das lendas. As lendas, elas querem te assustar, por um lado, para impedir que você faça determinadas coisas. Como no caso, na Europa medieval, ou até mesmo na Europa moderna, a lenda do lobisomem foi difusa daquela maneira, difundida, para gerar o medo para o pessoal não sair à noite e não ser pego por um lobo ou qualquer animal selvagem. A mesma coisa para cá. Só que o medo maior do pessoal era que tivesse muitos filhos. É que nem aquela história da manga com leite para os escravos. Um veneno. Então, eu sou um cara extremamente corajoso. Eu já comi manga junto com um belo copo de leite, assim, já tomei. Tô vivo ainda. Eu sou cheio de crendice, eu resolvi não experimentar. Não, eu entendo. As crenças e as superstições, elas foram crescendo muitas vezes dentro de famílias e dentro do
do âmbito conhecido, que muito dificilmente alguém vai chegar e vai querer quebrar esses costumes. E às vezes isso até que é legal, porque mantém algumas tradições, como a congada. A gente tem aqui em Santa Isabel o pessoal da congada, Moçambique. Meu avô mesmo era da Folia de Reis. Ele ficava andando lá para o final do ano, começo do ano, não sei o mesmo direito, fazer essa caminhada que é feita pela Folia de Reis, que era uma coisa tão bonita, mas que por enquanto se perdeu, o pessoal não faz. Em compensação, tem a questão da alvorada, né, que o pessoal pega de manhãzinha, eu acho que é acho que no mês de julho ou de junho, e vai rezando pelo começo da manhã. Uma vez a gente estava saindo de Santa Isabel para ir para Aparecida, e a gente viu esse pessoal da alvorada, e foi muito bonito ver aquilo. A gente até parou um pouquinho para ver, porque é uma tradição muito, muito bonita. Aqui na cidade tem muitas tradições, né? Eu nunca vi nada assim. Você já foi em uma benzedeira de Santa Isabel? Não conheço nenhuma. Eu já fui, que até que ela utilizava aquela espada de São Jorge. Ai, meu Deus. Então, ela ficava lá, fazendo negócio minho. Mas quando você é criança, isso parece muito chato, mas quando você cresce, você aproveita e entende como que aquilo é uma tradição que deve ser conservada mesmo. Tem algumas benzedeiras de Santa Isabel, eu não tive a oportunidade, mas do mesmo modo eu tiro fotos das igrejas de Santa Isabel, não somente as igrejas católicas, que em Santa Isabel, tecnicamente, a maioria é católica, não sei se houve um novo censo, né? Mas também existem igrejas evangélicas muito bonitas e antigas aqui na cidade. Tem a do Lanifício, que talvez seja a mais antiga, tem a Quadrangular, tem a Universal, que é incrível você imaginar que a Universal antigamente era uma casa de dança, que era a Move, antes também foi a Orion. Eu fiquei assim, que mudança. Eu já ouvi a história. Como eu tinha comentado, muitos prédios eles vão mudando. Eu falo para os meus alunos que na avenida principal de Santa Isabel, Avenida da República, tinha 2 mercados. Lá na época do Collor. E eu lembro disso. Quando eu era criancinha, eu me lembro de ter visto 2 mercados na época do governo Collor. Tanto que a história do casarão, né? Que hoje é um restaurante, era um colégio, né? Sim, sim. Basicamente, houve uma grande mudança de colégios para todo quanto é lugar. Primeiro era um casarão, depois foi para aquele lugar onde a gente vê que é o Major. Só que a estrutura do que era o Major, o que era a primeira escola, foi para o que é o Santa Isabel, que depois se tornou Bairão. O que era Bairão antes se tornou Major. E o casarão ficou lá para o pessoal poder utilizar, acho que pela família, se eu me lembro direito. É algo complicado de falar, porque essas mudanças eram mais por uma questão de acordo entre, por exemplo, acho que a figura do Major Quilemino Mendes de Andrade, né, que dá nome ao Major, e outras figuras da época. O que me faz relembrar que o Major Guilhermino, Maximino Antônio Camargo e outras figuras de Santa Isabel foram os líderes do Clube Abolicionista de Santa Isabel, e que, pelo que é falado, eles conseguiram libertar os escravos de Santa Isabel antes da Lei Áurea. Nossa, que legal. Essa parte eu não sabia. Há algumas coisas que eu coletei sim com relação ao clube, ao Centro Cultural, né? O Centro Cultural tem essas informações, eu peguei algumas delas assim, mas também outras que foram coletadas de acordo com o tempo. Isso incluindo que eu tive a honra de falar com o neto do vereador Sebastião Claudiano. É uma pessoa extremamente inteligente,
educado, me permitiu conversar com ele, me mandou textos. Eu acho que eu posso falar que eu sou um cara privilegiado em alguns pontos, porque eu já tive a oportunidade de falar com alguns prefeitos, já tive a oportunidade de falar com o padre Gabriel Consagabina, né, que já foi prefeito, a Fábia Porto, anteriormente, quem mais? Com a Piscida, recentemente, foi a primeira, se eu tiver certo, foi a primeira prefeita de Santa Isabel, e o Armando Machado, que foi o cara que trouxe o teatro para Santa Isabel, junto com outras figuras da arte, e que eu acho que tio do Yuri Rodrigues, que também é um cara que trabalha com relação ao teatro, e já foi para o Canadá, já foi para Portugal, e já levou peças de teatro acho que para Bolívia, se eu me lembro direito. Se eu tiver falado o país errado, desculpe, Yuri, pode me bater na rua, eu permito, mas ele já fez o nome de Santa Isabel para fora do país, literalmente falando. Nossa, Santa Isabel rende história, hein? Rende muita história, tem muita coisa bacana. A gente pode pegar um bairro e falar sobre, talvez, um pouco da história, porque parte dos registros não tem tantos assim. Eu posso já estar explicando por quê, mas alguma história dentro daquele bairro, algum fato, alguma pessoa daquele bairro, como o bairro do Cruzeiro, que tem a história do Pendura Saia, não sei se já ouviu falar. Assim como outras coisas que aconteceram na cidade. E um dos maiores problemas para a gente não saber da história da cidade foi que, alguns anos atrás, houve um incêndio na parte de trás da Biblioteca Maria Helena Marcondes, onde ficavam registros da cidade. E isso atrapalhou muito, porque esses registros poderiam nos ter melhores informações do que o que a gente tinha e tem na Câmara Municipal, porque esses registros da Câmara Municipal são mais, como que eu posso dizer de uma maneira mais simples, mais para a área do direito mesmo, mas algo muito muito certinho, muito registradinho do que aconteceu em determinada época, mas às vezes não tem tudo aquilo que a gente realmente precisava para a época. Sim, os relatos, né? Sim, os relatos. E é por essas e outras que é tão necessário da gente chegar e ouvir algumas pessoas, alguns artistas. Eu vi a Bruna Brasileiro ter entrado aqui. Ela entrou. O Wesley Silva também, o Fininho, maravilhoso. E esses relatos são necessários porque a história vai se perdendo. Se a gente não tem os registros concretos, a gente tem que correr atrás, ou indo para São Paulo, ou valorizando a questão oral de Santa Isabel, ou seja, o conhecimento que muitas pessoas têm. Meu avô contava lendas sobre a cidade, contava sobre superstições, tanto que eu acabei descobrindo que meu avô matou pelo menos cerca de 3 cascavéis para pegar o guizo delas. Meu Deus. Porque ele ouviu uma lenda de que colocar um guizo dentro do violão fazia tocar melhor. Meu Deus, é crendice pura. Então, nesse caso, eu acho que você não iria gostar dessa crendice. Não, de jeito nenhum. Essa eu não ousaria respeitar. Então, porque era assim, o pessoal acreditava em muitas coisas, mas também existem fatos. A gente vai descobrindo sobre familiares, e a cidade é muito pequena. Você pode andar na rua e sem querer esparrar em alguém da família Cianflone, ou de um parente de um antigo vereador. E é bem isso mesmo. A cidade, você faz alguma coisa no Eldorado, estão sabendo no Novo Éden. E não é nem necessária a questão do WhatsApp, das redes sociais. É uma questão de que acontece e todo mundo fica sabendo porque todo mundo se conhece.
Antes mesmo da época do WhatsApp, a minha mãe já sabia acho que a minha segunda namorada, ela já sabia quem que eram os parentes, porque aqui é pequeno, todo mundo sabe o que você faz. Você vai no centro, todo mundo fala fulano que é parente de fulano. Exatamente. Teve um senhor uma vez que chegou, vem cá, ó, rapaz. Eu olhando assim, estava ainda na época de cabelo comprido. Você vê como que a gente consegue melhorar um pouco, né? Aí a gente passou próximo desse senhor, ele chegou. Você por acaso é parente do Tito Souza? Sou. Você por acaso é neto do Chico Caraça? Sou. Tu é a cara do teu avô. O cara descobriu que era neto do meu avô olhando para o meu rosto. E isso a gente consegue ver também nos meus primos, que eles também são muito a cara do meu avô. A gente não se parece tanto um com o outro, com exceção deles que são irmãos, mas as características chamam a atenção para a família mesmo, dos Caraça, dessa linha Caraça. Porque tem tanto os Caraça da nossa linha, quanto os Caraça de outra linha familiar aqui da cidade, que não tem relação direta com a gente. E Caraça, que é um nome forte, né? Sim, só para você ter uma ideia, em toda escola que eu dei aula, eu dava aula para um cara chamado Caraça. Esse aqui é o Pedro Caraça. Tem uma aluna minha chamada Ana Júlia Caraça atualmente. Eu tenho trocentos alunos que eu dava aula no Maria das Graças que tinham um Caraça no meio. Pelo menos eu acho que eu devo ter contado no ano de 2014 que eu dei aula por lá, cerca de pelo menos 6 caras chamados Caraça. Sempre tinha sobrenome Caraça lá. Eu moro aqui de frente com a avenida. Tá passando uns caminhões bem pesados. É normal. Aqui é complicado mesmo. Tem muito caminhão, às vezes atrapalha. Aqui mesmo estava passando, não sei se era um carro da pamonha ou se era alguma outra coisa que estava passando agora há pouco, mas estava complicado porque também. Aqui tá muito calor, eu tô tudo aberto. É necessário. Eu deixei aqui as janelas fechadas porque eu não sei se de repente sai algum som aqui alto do lado. Agora é sexta-feira, então o pessoal pode querer colocar alguma coisa alta, daí eu fechei tudo para abafar o som. Aqui não tem como abafar, senão a gente cozinha. E aqui tem muito motoboy agora entregando esse horário. Sim, e mas uma das coisas que agora que eu me lembrei, você falando disso, eu me lembrei que quando eu estava escrevendo o Espaço Aberto SI, uma das coisas que mais me preocupou quando eu estava vendo ele era a questão de que a maioria dos artistas, eles não são valorizados como eles deveriam ser valorizados aqui na cidade. Tinha muito cara que chegava e fazia um baita de um sucesso em outras cidades e o pessoal aqui não sabia muito dele. Me lembrou quando a gente foi com uma banda, a banda Harp, que era do Paulinho Mikeloff, o Júnior, o Kibe, o Renan na época e o Bruno Brado. Acho que talvez o Kibe não estava participando da banda. Aí a gente chegou para tocar em algum lugar, eu acho que era de São Paulo, e estava tocando a música dele chamada Faixa de Casa. E tipo, eu fiquei assim, caramba, mano, a gente tá vindo aqui, os caras estão tocando o seu som, que legal. Mas aqui falta uma valorização. Falta. O som das bandas, eles vão mudando, especialmente agora que o pessoal tá com... Não tá voltado tanto para a área do rock atualmente, em alguns pontos. Mas você vê, como eu falei, da banda de pagode, né? No caso, Curtindo Mais, ou aquelas bandas mais pop rock, um cara solo. Mas tem alguns sons bons que ainda estão sendo tocados com o pessoal do Alambiques Blues,
que é do... Se eu tiver certo, se ainda se mantiver a mesma formação, Gustavo Ribeiro, o Henrique e o Bruno Andrade na batera. É isso. Então você vê que tem bandas de sons completamente diferentes e únicos na cidade, mas não há a valorização ou a divulgação de forma correta. É que nem, por exemplo, a exposição do Yacamin. Foi maravilhosa e eu ainda pude ouvir um aluno, na verdade, dois alunos meus, a Cris, que já foi minha aluna, e o Horácio, que é meu aluno atualmente. Tanto que até filmei, deixei tudo no YouTube. Ah, mas é legal. Mas é legal. Depois, se esse pessoal Depois, se esse entrar pessoal aí, quiser deixar os seus deixar os Instagrams seus aí, Instagrams a gente aí, a curte, gente saber curte, saber onde eles estão onde eles se estão se apresentando. apresentando. Sim, sim. Eles são ótimos músicos, aprenderam muito bem com pessoas maravilhosas. Não tenho que falar de mal deles. Eu tava esquecendo, depois eu apanho e me pergunto por quê. A minha amiga Pamela também, Pamela Albuquerque, que canta muito bem, que dá aula tanto no Yacamin quanto também no Von House Oboe, que é a escola do Fininho. E ela também já deu aula pelo coral da cidade, no Centro Cultural, em especial quando o Homero estava lá, mas também em outras administrações da Secretaria de Cultura. A gente também não A gente falou da também não Miriam, falou da né? Miriam, né? A Miriam Cristina, ela Que, ó, uma é arte Uma dela. arte dela. Oh, legal. A A Baburuga. Vaporuga, A Vaporuga, ela pintou ela pra mim na pintou para mim na camiseta. na camiseta. Ela é pintora e ela é também ilustradora. Mas quando ela estava pelo Centro Cultural, ela estava fazendo alguns serviços direto também para a questão de camisas e tudo mais. Ela estava fazendo canecas em line art. Eu acho que eu tenho uma caneca de plástico desenhada com uma frase minha que eu sempre falo, eu até esqueci, mas é costume e tudo mais, e ela pegou isso e colocou na caneca. Interessante. Interessante. Ela faz umas Ela faz artes umas muito artes bonitas muito também. bonitas também. Sim. Isso sem contar também qual outro artista. A Ayla Samar, não sei se ela continua dando aula de dança do ventre, assim como a Franciele Silva. Já no caso da Franciele Silva, ela está dando aula, essa eu tenho certeza, pelo estúdio do Aurélio Ribeiro e da Samanda Campos, que tem, além dela, que já é maravilhosa, um monte de professores de dança. A gente podia um dia organizar, né, na cidade um na sarau. cidade um sarau. Ah, sim, tem alguns espaços que dá para ser feito sarau, como, por exemplo, o próprio Centro Cultural, né? Vamos admitir que é um lugar legal. Recentemente, a Casa da Tia Margarida, né, que o pessoal está utilizando para algumas apresentações e tudo mais. Essa é uma questão cultural. Isso sem contar, talvez, até mesmo lugares como o Shopping Velho, como o pessoal chama, né, o Shopping Velho, mas que acho que a Bruna e a Kate Ohana estão aproveitando nesses últimos tempos para fazer apresentações de dança. Eu acho que é amanhã que vai ter a apresentação de dança cigana do Estúdio Bruna Brasileiro. Nossa, que legal. É o que eu sempre falo. Você quer saber de alguma coisa, algum evento que vai ter em Santa Isabel? Fala comigo. Se eu souber, eu te falo, cara. Então já virou a minha agenda. Virou a minha agenda. Só para você ter uma ideia, eu participei só esse mês do Yacamin, né? Da amostra do Yacamin, a amostra da Miriam Cristina, né? Talvez amanhã eu participe da festinha de Halloween dela, da Miriam Cristina. E tem também a questão no começo do mês, na verdade, que teve a apresentação de dança lá no Requinte Restaurante e Pizzaria,
do grupo da Franciele Silva. Todas as alunas dela e tudo mais, que tem aula com ela, foi lá e apresentou. Nossa, que legal, um monte de evento. Um monte de evento. Uhum. E só uma ideia aqui que eu devo comentar, que eu vou me acabar um pouquinho, tenho que me acabar pelo menos, que é, como eu estou dando aula no Colégio Conchinha, o que eu fiz? Eu chamei a atenção do pessoal do Colégio Conchinha para fazer entrevistas com artistas da cidade. Entre essa primeira leva, eu pretendo fazer isso nos próximos anos, eles falaram com a Miriam Cristina, com a Juliana Saueia e com a Franciele Silva. Por quê? Porque eu não quero que apenas eu vá atrás desses caras. Eu quero que dessas pessoas, desses artistas, desses fatos históricos, eu quero que também os meus alunos valorizem essa ideia e, se eles não quiserem, podem não correr atrás, mas também correr atrás ou da questão histórica desses artistas, dessas figuras históricas, ou correr atrás desses artistas para eles se tornarem alguém hábil naqueles trabalhos, seja na área de escrita, seja na área de dança ou na área de atuação. É muito bom, é né? muito bom, né? É maravilhoso. Todas as três são ótimas artistas. Eu acabei não comentando isso, apesar que você também mostrou o livro do Além da Curva. A Juliana Saueia, ela já participou de peças de teatro. Aqui em Santa Isabel, que eu sei, foi A Paixão de Cristo. Teve mais uma recentemente pelo Centro Cultural. Mas ela já apresentou algumas peças de teatro, acho que em São Paulo. Eu acho que ela tinha falado que ela já fez um bonde chamado Destino. Então, é uma peça de teatro que, se eu me lembro direito, o filme foi feito lá para antigamente com Marlon Brando, quando o Marlon Brando ainda era jovenzinho. Boa, muito boa. Muito boa. Mas voltando aos seus livros, você tem algum exemplar dos outros para você mostrar? Peraí, então deixa eu só pegar aqui. Eu estava prevenido. Peraí, eu estou aqui. Deixa eu só pegar aqui rapidamente. Tem os livros aqui. Vou pegar até os livros que também não são meus. É muita coisa. Aí. Agora foi. Agora cheguei. É muita coisa. Tudo isso aqui, vamos lá. Eu tenho esse romance aqui chamado Amy Alive. Um romance baseado em Santa Isabel mesmo. Eu tenho Pensamentos em uma Caixa Cinza, que é uma coletânea de textos, poemas, poesias, tudo dos 18 até os 28 anos. Cliffhangers, que é uma série de contos de diferentes tipos, baseados em RPG mesmo, como você tinha falado na entrevista. A coletânea aqui dos livros do Contos do Tempo Perdido. Nossa, que legal. O livro com menor número de páginas aqui do Contos, deixa eu ver, tem cerca de 448 páginas. 448 páginas. Haja imaginação. Hein? Então, né? E aqui estão alguns dos livros que eu tenho, que foram alguns presentes, né? O Leão Isabelense, falando sobre Neném Simão, que foi me dado de presente pela Camila Machado, pelo Valdevino Coutinho, o escritor. Então, ele não tinha muitas cópias. Histórias de Amor e Morte, que foi me dado pelo seu Robert Drummond, do Ouvidor. Lembrando também,
outra publicação dentro da cidade que tem muito tempo. Eu acho que talvez seja o único jornal ainda em funcionamento que é o mais antigo da cidade, apesar de ser de Caratá, a sua base é em Santa Isabel, né? O Além da Curva, da Juliana Saueia. Aí, Pelos Estreitos Becos da Vida, que é do Armando Machado. Esse sim foi me dado pela Camila Machado, sobrinha dele. E é um livro muito bacana. Acho que tem um filme que deve estar na mão do Centro Cultural. Não é um filme, é um curta-metragem que fala sobre um dos contos dele daqui, que é A Bailarina. O vídeo é A Bailarina, no original é O Bailarino aqui dentro, no livro. E é aí que vem uma das importâncias sempre da questão do livro, né? Porque, normalmente, quando você vai adaptar algo para um curta-metragem, qualquer coisa, muitas vezes tem que ser adaptado. Eu acho que quem dança até no curta-metragem é a Norma Espínola. Eu acho que não me lembro direito. Eu me lembro que eu vi ele somente uma vez no Ocupa Arte de 2014. Nossa, que interessante. Uhum. E Os Sonhos Roubados de Lucinda, que é parte feita por um amigo meu, especialmente as artes, o Jack Assulita. Eu não vou falar o nome dele certinho, porque ele não gosta que chame ele pelo nome verdadeiro, ele prefere por esse nome artístico. Mas ele sempre gostou de livros com temática um pouco mais sinistra e que vão muito para o lado do Guilherme Del Toro, ou de escritores mais góticos e tudo mais, parecido com filmes como Noiva Cadáver ou Coraline, que também é escrito por Neil Gaiman, que é um cara que eu gosto pra caramba. Ele tem uns contos legais. Uhum. Olha, já que você mostrou umas obras de Isabelense, eu vou te mostrar duas. Uma infantil, que é da Lídia Maria de Lima, que é daqui da cidade. Bom anotar. A Casinha de Pedro. Eu não sei se você já conhece dos meninos do Luan e do Júlio. Esse eu conheço. E o Biarão. É maravilhoso. Do pessoal do Podcastle, né? Não entendi. É da dupla do Podcastle, não é? Isso. Então, conheço sim. Eu nunca tive a oportunidade de falar com eles, mas eu vi o trabalho deles e estou pretendendo comprar mais para frente o Biarã também, para deixar maior a minha biblioteca isabelense. Porque eu não tenho tantos livros quanto eu gostaria, mesmo porque eu não tenho espaço. Tem da Érica também, do Ouvidor. Da Érica, eu tinha visto esse livro, mas eu não consegui ver o nome dele. Qual que é o nome dele certinho? Água Nascente. Água Nascente. Deixa eu até anotar aqui. Porque é muita coisa, às vezes, que você tem que correr atrás. E para poder falar de algo, você tem que ter lido sobre ele. Você não pode simplesmente falar sobre um livro, falar, não, beleza, eu vou falar sobre ele porque eu vi um resumo na internet. Não. O de Santa Isabel ao Xingu, na época que eu fui para ler ele, eu fui lá na biblioteca de Santa Isabel, fui pegando, fui lendo o que eu conseguia e tudo mais. Aí depois eu falei, não, agora dá para resumir isso aqui, dá para chegar e falar um pouquinho lá no blog, para incentivar o pessoal a correr atrás dos livros. Uma das coisas que eu faço muito em sala de aula é pegar histórias em quadrinhos para os alunos trabalharem em cima disso, fatos históricos, porque a maioria das crianças, elas pensam que o simples fato de eu pegar um celular e eu abrir na Wikipédia, eu vou ter todas as respostas sobre aquilo.
e eles não peneiram, eles não veem qual que parte do conhecimento é realmente necessário. E isso é muito grave, grave pra caramba. Sim, e lá nem sempre tudo que está na Wikipédia é verdadeiro. Eu já falei uma vez para eles, qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento em computação pode colocar qualquer fato sobre o país, sobre o mundo, e vai ficar lá até que alguém repare e mexa. Opa, peraí, isso aqui tá errado. Mas então, deu nosso tempo aqui, nosso papo rendeu. Foi muito bom conversar com você, foi uma honra ter você aqui na Feira de Resenhas. Você falar um pouquinho do seu trabalho. Eu tentei resumir o máximo possível, especialmente voltado para Espaço Aberto SI, ou Espaço Aberto Santa Isabel, porque apesar do Contos do Tempo Perdido ser uma linha de livros que eu estou trabalhando há muito tempo, o Espaço Aberto SI é algo que eu faço com muito cuidado, porque é necessário essa divulgação da história e da cultura de Santa Isabel de maneira que não seja panfletária, ou seja, que não fique para um lado ou para o outro, ele seja abrangente, consiga pegar todas as etnias, religiões, parte da cultura da cidade, e chame a atenção para outras pessoas. Sim, eu acho que esse seu livro precisaria estar nas escolas. Eu acho que poderia ser legal. Se não o livro, pelo menos a divulgação do blog, para gerar no pessoal um senso de pesquisa. Porque, só para você ter uma ideia, eu estava vendo aqui em rascunhos para o blog, eu tenho mais de 1.700 textos e postagens com fotos sobre muitas coisas atuais e antigas. Nossa, incluindo aquela foto lá do Gugu Liberato com... Eu esqueci de falar com quem que ele tá. Ele tá com o Neném Simão. Mas existe essa foto? Tem. Eu não sei se tá até aqui mesmo no livro Leão Isabelense, mas existe essa foto. Tanto que uma vez eu já vi essa foto lá no português. No português passava... Sabe aquele telão do português? Então, uma vez passou a foto do Neném Simão na frente do telão lá do português. Nossa. Eu quero ver essa foto. Eu vou ver se eu encontro aqui. Quando eu puder, eu já posto ela. Eu não sei se tá no livro do Valdevino Coutinho aqui, o Leão Isabelense, mas ela existe e tá lá. Eu acho que, se eu me lembro direito, o Gugu Liberato, ele tá junto com o Neném Simão no ginásio de esportes, que era um dos principais pontos de festas da cidade de Santa Isabel. Por isso... aqui. Eu não encontrei o Neném Simão, mas eu encontrei o Geraldo Alckmin aqui, junto com o Neném Simão. Então, você tem que ter consciência que realmente tem muita gente famosa que veio para cá e já encontrou com algumas figuras importantes da cidade. Então, obrigado por esse papo cheio de conteúdo. Depois a gente continua em off, quem sabe a gente marca uma outra live para a gente esmiuçar mais. Sim, pode até entrar para falar sobre outros livros. Mas, em especial, muito obrigado, Fê, pela essa oportunidade, por poder falar da maneira que eu trabalho aqui e que eu pude divulgar novamente outros artistas, como eu sempre tento fazer, tanto com blog quanto falando com o pessoal. E para quem quer adquirir o livro, que já teve perguntas, é só chamar o Luiz aqui no Instagram. E qualquer coisa também procurar pelo site Clube de Autores. Procurar pelo nome Luiz Eduardo ou Espaço Aberto SI. Vocês vão encontrar o livro por lá. Mas qualquer coisa eu posso tentar ajudar já passando links e tudo mais, porque não tem somente o Clube de Autores, o site para isso. Tem outras fontes. Mas é só falar.
Então, obrigada, Luiz. Obrigada, Então, Luiz. a gente vai se falando e até a próxima. a próxima. Até a próxima. E obrigado, hein? Obrigada eu. Tchau, Obrigada tchau. eu. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.